Oi, gente! Chegamos à nossa parte final, o nosso último vídeo. Meu Deus do céu, passou rápido e a cada vídeo aqui que a gente ia fazendo, eu ia percebendo a minha própria vida sendo acrescentada pelas palavras que eu estava falando para você. E que tempo precioso! Depois a gente vai se despedir com calma, mas hoje eu quero falar sobre uma parte que eu ansiei muito, por isso que eu deixei ele pro final. E aí eu quero hoje falar para você, eu também dei um outro subtítulo, né? A gente está falando sobre vida de consagração e eu dei um subtítulo: Jesus e a sua família, um grande exemplo a seguir. Por que eu dei esse tema? Porque eu estava ponderando, né, sobre a vida mesmo de Jesus aqui na Terra, a família de Jesus e tudo mais que eles fizeram. Então a gente vai começar falando com Maria. Os estudos narram que Maria era bem novinha. Ela era mesmo uma menina, né? Naquela época, naquele contexto. E certa vez, Maria estava noiva de José, o pai de Jesus, e um anjo aparece para Maria e fala assim: salve, muito agraciada, meu Deus, você é bendita entre as mulheres. Deixa eu dizer, você foi escolhida, Maria, para gerar o Filho de Deus, para ser a mãe do Messias. O que você acha disso? Gente, imagina a cara de Maria, um anjo aparecendo para ela, porque o povo de Israel, eles acreditavam mesmo na vinda do Messias, eles esperavam para isso. Eles esperavam por isso, eles acreditavam que viria o Salvador, que iria salvar eles realmente. Desde a época de Adão e Eva, eles esperavam por tudo isso, por essa redenção. E aí, quando Maria recebe essa proposta, ela deve ter olhado aquilo, mas aí ela fala: como é que vai acontecer isso? Eu ainda nem sou casada, como que eu vou ter um bebê? E aí o anjo fala: não se preocupa, vai descer sobre você o poder do Espírito, ele vai te envolver e o que vai nascer de você é santo, é filho do Deus Altíssimo. Eu quero até ler para você lá em Lucas 1:38, você pode abrir lá. Lucas 1, versículo 38. Eu quero ler na versão NVT, é a nova versão transformadora. E aí o anjo fala para Maria, né, que ela seria mãe e que o poder do Altíssimo te cobrirá, te envolverá com a tua sombra. E fala assim para ela: portanto, isso no 35, tá? Vai falar assim: portanto, o bebê que nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Olha que responsabilidade, gente, você você ser a mãe do Salvador do seu povo. Aquilo que vocês tanto esperavam vai acontecer e você é participante disso. Aí lá em Lucas 1:38, olha qual foi a resposta de Maria. Maria disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito ao meu respeito. E o anjo a deixou. Então olha só, Maria teve um momento de consagração aqui. Ela nunca pediu para ser a mãe do Salvador. Muito pelo contrário, o anjo chega até ela e fala: olha, você foi escolhida. Tem algo em você que Deus olhou o seu coração e Deus escolheu você, menina, para ser a mãe do Salvador. E Maria pondera, pergunta como é que vai acontecer. E quando o anjo explica, ela não duvida, ela não questiona, ela se consagra. Ela fala: olha, eu sou serva de Deus, eu sou serva do Deus Altíssimo. Que Deus faça comigo conforme Ele mesmo planejou. Olha o nível de consagração que a mãe de Jesus também teve. Aí a gente tem também do outro lado o pai de Jesus, que era noivo de Maria, eles ainda não eram casados. E aí, quando José descobre que Maria estava grávida, ele pondera no seu coração, ele decide no seu coração se separar de Maria. Até que vem um anjo e fala para José: José, não faça isso, porque o que está sendo gerado no ventre de Maria é um ser santo. Ele é filho de Deus, não tenha medo de recebê-la como sua esposa. Esse menino é um menino de Deus, esse menino é um menino consagrado ao Senhor. Então a gente vê aqui do outro lado, José tinha tomado uma decisão, ele ia se separar de Maria, mas porque Deus pede para ele, Deus orienta ele, ele abre mão do seu querer, ele abre mão da sua vontade para fazer aquilo que Deus pediu. Agora você olha, não é à toa, gente, que esse casal foi escolhido para ser pai de Jesus.
Olha o nível de entrega, o nível de renúncia, o nível de consagração que eles tinham, a ponto de acontecer com eles algo inédito. Ninguém nunca tinha gerado uma vida como Maria gerou. Ninguém nunca tinha tido um bebê como Maria teve. Era algo totalmente inédito. Era algo mesmo divino. Era para cumprir a promessa mesmo que Deus tinha liberado sobre o povo. E aí, por eles estarem enfrentando algo que nunca tinha acontecido, você imagina quantos ataques eles tiveram que enfrentar? Quantas vezes eles foram caluniados, quantas renúncias eles tiveram que fazer, quantas vezes as pessoas falaram deles, mas eles permaneceram firmes, eles não desistiram, eles tiveram uma vida consagrada ao Senhor, eles assumiram a responsabilidade, eles deixaram que Deus fizesse com eles aquilo que Deus mesmo já tinha planejado. E não é à toa que Deus escolheu esse casal, um casal top, para poder ser os pais de Jesus. E aí não é à toa que a gente vê Jesus com um nível de entrega também tão grande, gente. Ele teve bons exemplos, fala sério, né? Maria e José deram bons exemplos para Jesus. É por isso que em todo os evangelhos, ao longo do todo o Novo Testamento, quando a gente vai ver sempre falando de Jesus, eu acho lindo, tem uma hora que Jesus fala assim: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de Deus. Eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. Eu tô aqui não para fazer a minha vontade, eu tô aqui para fazer a vontade de Deus. E você vê no Getsemane, pouco antes de Jesus ser crucificado, a Bíblia diz que ele soa, né, gotas de sangue. Ele fala para Deus assim: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. O que Jesus estava falando? Senhor, eu tenho uma vontade. Eu tô temeroso, eu não sei como é que vai ser isso, eu tô nervoso, eu tô aflito, mas se possível for, passa de mim esse cálice, mas todavia, que não seja a minha vontade, mas a sua. Então Jesus tinha uma vontade, e ainda mais ali que ele estava debaixo de muita pressão, ele estava prestes a ser morto, ser crucificado, ir ao inferno, todo aquele contexto, mas Jesus fala: Senhor, eu tô com uma vontade, mas eu abro mão da minha para fazer a sua vontade. Aí a Bíblia é muito enfática, né, quando diz que ele se esvaziou da sua glória, assumiu um corpo de humilhação, ele veio como um servo, morreu, mas ressuscitou e recebeu o nome que está acima de todo nome. Jesus, ele se consagrou totalmente a Deus, ele não teve restrições. O que ele fez aqui na terra o tempo todo foi em consagração a Deus, foi junto com o Espírito. Quando ele curava, ele pensava sempre no melhor das pessoas. A Bíblia diz que ele andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ele teve uma vida de consagração intensa. Quantos e quantos relatos a gente vê, principalmente no Evangelho de Lucas, falando assim: e Jesus se retirou para orar. E Jesus orou a noite toda. Quando foi a última vez que a gente orou a noite toda? Meu Deus, não responde. Quando foi? Mas também quando foi a última vez que a gente ficou até tarde da noite, mexendo no celular, vendo série, vendo filme? Mas Jesus não. Jesus às vezes virava a noite orando, se consagrando ao Senhor. Jesus, ele tinha uma vida tão entregue, sabe, gente? Não é à toa que Deus o escolheu. E às vezes você pode pensar assim, que você é muito novo, que você não precisa ter esse nível de entrega todo. Só que não é assim. A Bíblia vai narrar que Jesus, com 12 anos, quando eles subiram para Jerusalém, ele conversando com alguns mestres, com alguns sábios, alguns professores, ele interrogava e conversava com esses homens a ponto dos homens ficarem admirados de tanta sabedoria que havia em Jesus. Por quê? Porque desde o início, desde dos seus primeiros dias, Jesus foi totalmente entregue a Deus. Ele tinha curiosidade das coisas de Deus, ele tinha desejo das coisas de Deus, ele ansiava pelas coisas de Deus. Então, não pense que você é novo demais para começar uma vida de consagração inteira para Deus. Não, 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 não. Você não é novo demais. Na verdade, você está sendo beneficiado demais, porque se você começa a fazer isso agora, se você entra nesse nível de entrega, se você entra nesse nível de entendimento agora com 10, 11, 12 anos,
Gente, aonde vocês vão estar quando vocês estiverem com 17, com 20 anos? Vocês vão estar muito mais avançados do que a gente que começou depois. Por quê? Porque vocês já vão estar construindo uma história desde muito novo. Imagina você agora, com essa idade que você tem, você começar a falar ao Senhor, orar a Ele, perguntar qual o curso técnico você faz, qual a faculdade você faz, com o que Deus quer que você trabalhe. Imagina, quando chegar na fase de decidir, você já vai estar muito convicto. É diferente de você começar a orar por essas coisas só depois. Imagina, Senhor, em qual departamento da igreja, quando eu já tiver uma idade, o Senhor quer que eu trabalhe, aonde eu posso servir, o que eu posso fazer? Você já pode começar essas coisas agora. Porque eu quero te explicar que a oração, a consagração, a entrega, a leitura da palavra, ela abre portas para o sobrenatural de Deus na nossa vida. A gente pode confiar nisso, que quanto mais a gente se entrega, quanto mais a gente se envolve com as coisas de Deus, mais rápido a gente se alinha a tudo aquilo que Deus tem pra gente. É óbvio que existe a maturidade mesmo física que vocês vão precisar ter, mas vocês podem começar a se envolver e se desenvolver em Deus agora. Você não precisa esperar, você não precisa ficar, não, quando eu tiver mais velha eu começo a orar, quando eu tiver mais velha eu começo a ler bons livros, quando eu tiver mais velha eu compro uma Bíblia. Não, não, não. Começa hoje. Talvez você não tenha condição de comprar realmente um livro, uma Bíblia, mas sabe o que eu quero te estimular? Eu quero te estimular a você começar a colocar isso em oração. Eu lembro que há um tempo atrás eu estava querendo muito uma Bíblia de estudo, muito, e eu não tinha a menor condições de comprar uma Bíblia de estudo. Não é essa que eu apresentei para vocês no primeiro vídeo, é uma outra desta grossura. Era cara, eu não tinha condições, mas eu orei ao Senhor, falei para Deus quanto que eu queria, e Deus depois me deu de presente, usou inclusive a vida do meu marido para poder me dar de presente. Mas eu sei que não foi o meu marido que me deu apenas, ele foi um instrumento nas mãos de Deus para que essa Bíblia chegasse para mim, porque eu não poderia pagar por ela. Então eu quero te estimular a você colocar mesmo diante do Senhor isso. Senhor, me dá uma Bíblia que eu possa ler, que eu possa me envolver, que ela seja a minha Bíblia de apego mesmo, que eu vou me apegar a ela. Ou se você já tem, valorize, gente. Tem tantos países, tantos lugares que a Bíblia é proibida, que não podem proclamar de forma pública mesmo a sua fé. Andar com uma Bíblia, então, nem se fala. As pessoas se reúnem em coisas subterrâneas, né? Tipo calabouço, lugares bem escondidos, cada um com uma página da Bíblia, e eles trocam entre si. Então, valorize a leitura da palavra, valorize esse tempo de consagração que você pode ter. Mas eu quero só finalizar com você e dizer que uma vida de consagração é uma vida que está muito relacionada com o amor. Como assim, Savana, uma vida de consagração está relacionada com o amor? Porque uma vez que a gente entende tudo que Cristo Jesus fez por nós no alto daquela cruz, a separação que ele teve de Deus naquele período por causa do meu e do seu pecado, quando a gente entende para onde nós íamos, que todos nós, a Bíblia diz que todos nós carecíamos da glória de Deus, todos nós éramos inimigos de Deus, todos nós havíamos pecado, nós merecíamos aquela cruz. Jesus não, nós merecíamos o pagamento pelo pecado, mas Jesus não. Mas ele se fez maldito no nosso lugar para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Quando eu olho para esse amor, gente, quando eu olho para o próprio Deus se esvaziando da sua glória, o Verbo, o Filho de Deus encarnando para morrer no meu lugar, quando eu olho para tudo isso, ler a Bíblia, orar, jejuar, isso tudo é o mínimo que eu posso fazer, sabe? Quando eu olho para esse amor, fica fácil eu ter uma vida de consagração. Quando eu entendo que eu não era nada, que eu estava perdida, que eu não tinha o amor de ninguém, e Deus me deu esse amor de forma como ninguém nunca vai poder preencher. Isso é algo que me faz ter uma vida de consagração a Ele, porque a gente pode todos os dias fazer renúncias, e a gente pode todos os dias mesmo procurar ter uma vida de integridade, uma vida íntegra, uma vida justa, uma vida piedosa.
sermos mesmo, como o Anthony estava pregando ontem, falou sobre sermos vasos de misericórdia para as outras pessoas, não vaso de julgamento, mas vaso de misericórdia. Quando eu olho para esse amor com que eu fui resgatada, gente, fica muito fácil a gente se entregar, a gente renunciar TikTok, a gente renunciar série, a gente renunciar. Eu não tô dizendo que você vai ser proibido de fazer essas coisas, mas eu tô te dizendo que quando a gente olha para esse amor e quando a gente lembra que esse amor tá perto de voltar para nos buscar no grande arrebatamento, buscar a sua igreja, fica muito fácil. Aí a gente fala, não vale a pena perder meu tempo com isso. O que eu posso fazer para agradar meu Deus hoje? Como eu posso entregar alguma coisa para Deus hoje? Como eu posso fazer renúncias hoje? Então eu quero mais uma vez estimular você a ter essa vida de consagração, que é uma vida separada, uma vida dedicada, uma vida santificada a Deus. É leitura da palavra, oração, jejum, consagração, é obediência, é agradar a Deus, é você fazer aquilo que você sabe, isso daqui agrada ao meu Deus. Mas, Savana, e quando eu não souber como agradar a Deus? Você tem um presente. Você tem um presente chamado a pessoa do Espírito Santo. Foi uma dádiva ter o próprio Deus morando dentro de mim, habitando dentro de mim. Gente, isso é um presente que o mundo não entende, que as pessoas não entendem. Aí, às vezes, as pessoas acham que a gente... mas crente não pode fazer isso, crente não pode fazer aquilo. Não é sobre poder ou não poder, é sobre abrir mão, porque a gente tem algo muito mais precioso, algo muito mais valioso, que é a presença do próprio Deus dentro de mim. Quando eu tenho Deus dentro de mim, fica fácil obedecer minha mãe, fica fácil obedecer meus líderes, fica fácil obedecer meu pastor, fica fácil obedecer professor. Quando eu tenho Deus dentro de mim, eu não vou ligar com a opinião das pessoas, porque Deus me chamou, Deus me escolheu, eu sou alguém que foi escolhida, eu sou um vaso escolhido por Deus. Mesmo antes de eu nascer, eu não fui um erro da minha mãe, eu não fui um erro do meu pai. Deus planejou a minha vida e por isso eu nasci. Eu não sou uma obra do acaso, nós não somos, a dificuldade que nós estamos passando, nós não somos as nossas dificuldades, nós somos quem Deus diz que nós somos. E quem que Deus diz que nós somos? Nós somos raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, uma nação santa, um sacerdócio real. É isso que eu sou. Todos os dias eu preciso olhar para a Bíblia e declarar essas palavras, que Deus me ama, que Deus é meu Pai, que Deus me chamou, quem me ungiu foi Deus. Eu não fui escolhida pelo homem, eu fui escolhida por Deus. Os céus me projetou. Eu tenho o céu dentro de mim, eu tenho o próprio Deus dentro de mim. Jesus morreu por toda a humanidade, mas quando ele estava no alto daquela cruz, ele também pensou na minha vida. Ele também sabia que eu ia nascer no dia 25 de fevereiro de 1991. Ele sabia os erros que eu teria e mesmo assim ele decidiu me amar. Eu não merecia, mas ele quis me amar. Então o que eu faço? Eu aceito esse amor, mas eu não só aceito esse amor como sendo só alguém que só quer me dar. Não, eu também devolvo para Deus tudo aquilo que é dele por direito, que é o quê? A minha vida, a minha história, tudo que eu tenho, qualquer dom que eu tenho porque Deus me deu. O ministério que eu tenho não veio de mim mesmo, é Deus que me deu, então eu honro. A gente vai falar como Paulo falou diante do rei Agripa. Ele falou assim: rei Agripa, eu não fui negligente, eu não fui relaxado, eu não estava nem aí, não foi assim. Eu não fui negligente com a visão celestial. Então cada um de nós recebemos um dom, recebemos um talento, ainda que você não entenda com clareza tudo que você nasceu para fazer, mas eu te estimulo a começar a buscar em Deus a resposta do que fazer, como fazer. Senhor, por que eu nasci? O que o Senhor deseja de mim? Como eu posso te agradar, como eu posso te obedecer, como eu posso me consagrar ainda mais. Então, gente, foi um privilégio muito grande. Eu vou reafirmar para você, como eu falei da primeira vez, eu fui muito acrescentada.
enquanto eu preparava esses vídeos para você. Eu tô muito feliz, muito mesmo. Coisas foram mexidas dentro de mim. Eu decidi ter uma vida de consagração, entrar num novo nível por causa de você. Então eu agradeço a oportunidade, eu agradeço as suas líderes que me chamaram. Foi um privilégio muito grande e muito em breve a gente vai se encontrar de novo, e eu sei que vai ser um tempo muito especial. Mas por hoje eu quero dizer para você muito obrigada por eu servir mesmo a sua vida com a minha vida. Eu falei para você coisas que eu já faço, mas também coisas que eu ainda estou aprendendo a fazer. Todos nós estamos caminhando e eu creio que será assim até a volta de Jesus. Mas a gente faz um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco depois de amanhã, e daqui a um ano a gente vai ter visto quantas coisas nós fizemos para Deus, e aí a gente vai descobrir que a gente tem capacidade para fazer um pouco mais. E eu só quero mais uma vez agradecer você. Foi um privilégio muito grande. Me desculpa se eu falei alguma coisa que talvez você não entenda por hoje, mas eu te estimulo, veja de novo esses vídeos, faça resumo, escreva coisas importantes que eu falei, leia a sua Bíblia, ore no entendimento, ore em línguas, seja obediente às suas tias, aos seus pais, seja obediente a Jesus, seja obediente ao Espírito. Não negligencie aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer, mesmo você tão novo. Foi um privilégio e eu já tô com saudades. Mas muito em breve a gente vai se ver, vamos nos ver novamente, tá bom? Eu sou muito grata por esse tempo e acredite, eu acho que eu fui mais acrescentada do que você. Um grande beijo, gente, fica na paz, que você possa crescer no conhecimento dessa palavra.